Salve a Jurema Sagrada. Novamente, bom dia para quem é do bom dia, boa noite para quem é do boa noite. Estamos aqui de volta com mais um vídeo em nosso canal. E como eu já tinha prometido, iríamos discutir nesse canal cada vez mais vídeos interessantes sobre assuntos, sobre temas tabus que não vêm sendo usualmente abordados nos terreiros e nas casas que cultuam Jurema Sagrada, principalmente o catimbó do Jurema nordestino, que é um modo de culto. Quando eu me refiro a catimbó do Jurema nordestino, eu me refiro a um modo de culto diferenciado do que era a Jurema Sagrada para os índios. Ou seja, um modo de culto também em construção, em evolução. Entendeu? Cada dia que se passa, mais entidades emergem ao panteão de encantado dentro do culto de Jurema Sagrada. E é justamente sobre essas novas entidades que emergem, que tomam espaço dentro do culto de Jurema Sagrada, que eu venho postando esse vídeo de hoje. Portanto, o nosso tema de hoje é a individualidade dos encantados. Bem, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara. O meu ponto de vista, enquanto juremeiro, é apenas uma das possíveis verdades acerca desse assunto, acerca desse tema. Quando eu venho explicando sobre uma possível verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: a verdade acerca de qualquer culto, e na Jurema não seria diferente, ela está refratada no conhecimento dos juremeiros. Ela está refratada no conhecimento dos mestres dentro da Jurema Sagrada. Portanto, não seria eu o dono de uma verdade absoluta. É apenas um ponto de vista, uma maneira de trabalhar com essa realidade. Então vamos lá. Como eu disse, a cada dia, novas entidades elas vêm adentrando ao culto de Jurema Sagrada. Elas vêm tomando um espaço por permissão divina, por permissão de Deus, de Salomão, entendendo Salomão como uma consciência coletiva que permeia o culto acerca de um conhecimento, acerca de uma sabedoria encantada. Então, a partir do momento em que o espírito ele se encanta, que em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre o processo de encantamento desses espíritos, portanto dessas entidades, a partir do momento em que existe um consentimento de encantaria ao espírito, ele passa a compor o panteão das entidades de Jurema Sagrada. Só que o que acontece é o seguinte, aí vem a seguinte pergunta em relação às pessoas: quantas Paulinas existem? Quantas Ritinhas existem? Quantos de cada um de nós existem? Nós somos únicos. Tiago, meu nome, mestre juremeiro Tiago, só existe um, que sou eu que vos falo. Ritinha, aqui da Transe em mim, no meu terreiro de Jurema, trabalha comigo já há alguns anos. Só existe uma, só que tem um detalhe: não existe só uma Ritinha, existe só uma daquela entidade que está incorporada em mim. Portanto, só um daquele encantado. O que eu estou querendo dizer é que existem falanges de encantados. Então existem falanges de Paulina, falanges de Ritinha, falanges de Júlia Galega e por aí vai. Quando eu me refiro a falanges, eu estou querendo explicar que, num determinado momento, uma pessoa que viveu em terra, que se encantou, começou a responder dentro da Jurema com o nome de Paulina. Num outro dado momento, só não existia uma Paulina no mundo, assim como também só não existe quantas Marias existem, né? Então, num segundo momento, um outro espírito, uma outra entidade também com o mesmo nome, passou a fazer parte de um plano espiritual de culto de Jurema Sagrada. Só que o que acontece, o que ocorre é que esses espíritos, esses encantados, eles começaram a compor, por exemplo, a cidade do Anjunço. Só que ali já existiam outra ou outras encantadas que respondiam dentro do que a gente chama de falange de trabalho. Portanto, Paulina ela é entendida enquanto uma falange. Até porque se imaginássemos que desde o primeiro momento a primeira não passou por um processo evolutivo que desprende ela da obrigatoriedade ou da necessidade de trabalho espiritual ou não, que tem algumas primeiras entidades falangeiras que ainda estão em trabalho, em atividade dentro da Jurema, mas se a gente desprende essa possibilidade de evolução, entendeu? De uma entidade de um certo momento não poder mais dar o transe no corpo de seu médium, a gente está simplesmente, se a gente faz essa afirmação,
a gente estaria desacreditando a possibilidade de evolução do próprio espírito. Portanto, se existe evolução, existe um momento em que a entidade ela para de trabalhar no panteão do movimento da religião de Catimbó Nordestino de Jurema. Então chega um momento em que essa entidade não está mais dentro do culto, certo? Então existem outras que respondem pelo mesmo nome, que é o que a gente chama de falange. Então quantas ritinhas são possíveis, quantas paulinas são possíveis, quantas delas existirem. No entanto, existe uma crença de cidade composta por 7 entidades falangeiras. Essa crença ela não é minha, ela foi trazida a mim a partir dos meus mais velhos. E então a gente entende cada encanto, cada falange, enquanto multiplicação como eu posso deixar bem claro isso, com a multiplicação da identidade do encantado em 7. Portanto, existiriam dentro da cidade do Anjunço 7 paulinas. Mas necessariamente muitas outras existiram que também se chamaram paulinas. Por opção ou por permissão divina de Salomão. Algumas dessas entidades, elas continuaram respondendo enquanto mestra paulina, dentro do campo encantado de Jurema Sagrada, ou não, começaram a responder enquanto uma outra falange, enquanto a minha, enquanto o ritmo, por aí vai. O que eu estou querendo dizer é que existe sim a individualidade que separa uma paulina de outra paulina. E que individualidade seria essa? Seria justamente a personalidade individual de cada espírito, de cada entidade. Portanto, uma dessas paulinas se chamava Paulina não sei das quantas, enquanto outra se chamava Paulina fulana, Paulina cicrana, Paulina beltrana. O que eu estou dizendo é que existe sim uma individualidade acerca da identidade do encantado. Então, esse tema serve para nós, para desmistificar o fato de que sim, podem existir dentro do mesmo ritual, dentro do mesmo culto de Jurema, mais de uma Ritinha, mais de uma Paulina, mais de uma Ninha, desde que cada qual seja consciente de sua individualidade, de sua personalidade, de seu nome característico que ele foi dado, ao menos na última encarnação, em vida. Então eu queria trazer esse tema. Eu sei que esse tema é um tema tabu, é muito recorrente. Muitos dos juremeiros não aceitam mais de uma entidade representante de falange no mesmo espaço ritualístico, o que, no meu ponto de vista, é algo que tem que ser, é um conceito que deve ser realmente ultrapassado. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, que a Jurema Sagrada abençoe a todos.